Que jornada, hein, amados? Desde sexta-feira, hein? Quantas palavras? Deus é bom, né? Quantos têm sido abençoados nesses dias? Quantos têm sido movidos e mexidos pela palavra do Senhor nesses dias? Porque é assim, amados, existem palavras que de fato elas vêm de encontro com as nossas vidas, né? O Espírito, ele age na sua multiforme graça. Existem pessoas que não são tocadas, mas outras pessoas são tocadas de maneira profunda. Às vezes uma palavra que recebemos, nós saímos do culto completamente diferente de como entramos. Algumas pessoas saem da mesma forma. Às vezes não havia uma necessidade de toque naquela área. A pessoa já está bem resolvida naquela área. E as coisas acontecem assim. A pessoa já é melhor estruturada, né? Já é mais consolidada. Mas existem pessoas que eles se apegam numa palavra. Eu queria que você ficasse atento, né? Me foi concedida a difícil missão de ministrar no último dia, porque depois de gigantes que passaram aqui ministrando esses dias, nós estamos recebendo palavras desde sexta-feira. Quantas coisas foram ministradas. Eu estava conversando com a Giovana, né? Conferência tem isso, amados. Quando você tem mais de um preletor, às vezes você fica ali e você fala, nossa, ele vai pregar o que eu tinha. Aí ele prega o que você tinha, assim como direção. E às vezes não acontece, mas às vezes acontece. E nessa conferência eu confesso para os irmãos que algumas coisas que eu estava borbulhando, assim, que eu estava muito, assim, já quebrantado, dobrado a compartilhar, a ministrar com vocês. Os irmãos acabaram ministrando de maneira muito objetiva, melhor que eu, inclusive. As palavras foram, assim, muito boas, muito direcionadas. Houve uma crescente. E aí me sobrou a triste, difícil missão de o que eu falo hoje. Conversei bastante com a Giovana em casa. Falei, amor, vou ficar na presença de Deus e deixar Deus comunicar alguma coisa. Então eu quero fazer mais um fechamento mesmo com você desses dias. Nós falamos de resgate aqui, por meio dos homens de Deus, de muitas formas. Cada profeta que Deus trouxe. Falamos do resgate do amor, primeiro dia com o pastor Daniel. O Murilo depois falou o pastor Everson, o Júnior à noite. É muita coisa que tem sido dita. E eu quero falar com vocês a respeito do resgate da família. É o que me sobrou. Não tem mais. Eu procurei tanta coisa na Bíblia, sobrou só o resgate da família. Se é que isso é pouco, né? Quero falar com vocês a respeito do resgate da família, porque nós vivemos dias de famílias disfuncionais. Mas quando você olha para a palavra de Deus, não era diferente na época dos antigos, dos primórdios. Você vai encontrar na Bíblia muitas famílias disfuncionais, amados. A família de Abraão era disfuncional, a família de Moisés era disfuncional. Moisés foi criado por 3 mulheres, por aí você tira. Ele foi criado pela Joquebede, pela Miriam, pela filha de Faraó. Só mulher criou ele. E ele foi levantado depois para conduzir um povo no deserto com uma missão enorme nas mãos. Você vai ver muitas famílias disfuncionais. Levi era um sacerdote, seus filhos eram complicados. Levi não teve condição de repreender seus filhos. Aí depois Deus então levanta Samuel com poder e autoridade. Samuel era um homem que repreendia os seus filhos, mas os seus filhos eram tribulosos. Mesmo Samuel sendo um homem que repreendia as coisas erradas dos filhos. Então o que nós vemos? Você vai encontrar muitas famílias assim que, se você olhar para a sua e fizer um paralelo com elas, a sua é melhor que a delas. Davi foi um excelente rei, um ótimo guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, um péssimo pai. Famílias disfuncionais. Você vai encontrar na Bíblia, por toda a história bíblica, muitas famílias que, assim, Jacó. Pensa numas famílias, irmãos. Mas sabe o que é o lindo? O lindo é que família está no coração de Deus. Lá no livro de Gênesis, quando Deus estabelece todas as coisas e Ele coloca ordem em tudo, e agora já está tudo andando segundo o seu coração, Ele toma uma decisão. Ele olha para o homem, Gênesis 2:18, ele fala, não é bom que ele viva só. Vou fazer para ele uma mulher, vou formar a família. A primeira instituição na terra, instituída por Deus, foi a família. Primeira instituição. Então a família está no coração de Deus. O problema é que nós vivemos famílias disfuncionais desde sempre por conta de um momento na humanidade.
onde a relação da família se perdeu da maneira que deveria ser, segundo o coração de Deus, por conta do pecado. Antes da queda, queridos, as famílias, elas se relacionavam com Deus de maneira profunda todos os dias. A Bíblia diz que a família de Adão, Eva, todos os dias Deus descia no jardim para falar com eles. Então era diário o relacionamento com Deus. Depois da queda, o homem não fala com Deus mais todos os dias. O homem foi perdendo o relacionamento com Deus por conta do pecado e da lei do pecado que impera nas nossas vidas. Nós fomos vivendo para si, o egoísmo foi entrando, o primeiro homicídio acontece e as famílias foram vivendo de maneira cada vez mais disfuncionais até chegar nos nossos dias. Então o que nós precisamos, se nós estamos falando de uma conferência em relação a resgatar o que se perdeu? Nós precisamos trazer Deus para dentro de casa. Muitas famílias deixam Deus no culto, sabia? Muitas famílias deixam Deus na célula. Muitas famílias deixam Deus na igreja. É aquele conceito, né, de que, assim, às vezes a pessoa fala: nossa, pastor, na igreja ele é uma bênção. Nossa, pastor, na igreja nem conheço essa mulher. Porque nós deixamos Deus por onde nós passamos, mas não levamos Deus para casa. Nós precisamos resgatar o valor da presença de Deus dentro dos lares. Quantos estão entendendo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso de maneira assim, muito objetiva, muito rápida. Até para que você possa fazer uma reflexão assim, sem muitas misturas, né? Eu não quero deixar muito complexo, porque quanto mais informação, pior é a dissolução disso tudo. Mas eu queria que você abrisse um texto, Lucas capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 em diante. Eu quero falar a respeito de uma família que Jesus transformou. Uma família pequena, queridos. Uma família simples, cheia de dificuldades, cheia de frustrações, como eu e você vivemos dentro da nossa própria família. Eu quero falar um pouquinho da diferença que essa família passou a viver depois de Jesus ter passado por ela e ter transformado ela. Então Lucas capítulo 7, verso 11, está no telão aí. Diz assim, olha: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam o caixão pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Senhor, e nós queremos a ação do Teu Espírito, é tudo que nós desejamos. Senhor, ajuda-nos a entender o resgate da verdadeira família, a família que nasceu no Seu coração, não a família do ideal, Senhor, da mente humana, não a família, Senhor, das confusões, Senhor, tantas vezes que criamos dos nossos intelectos e tantas outras coisas, mas a família do Teu coração. Por isso, Senhor, leva a nossa mente cativa a Tua palavra. E tudo que a Tua palavra disser nessa noite seja, Senhor, um divisor de águas dentro de nós. Que nós possamos refletir sobre algumas questões básicas do relacionamento diário dentro de casa. É tudo que esperamos do Teu Espírito nessa noite, para que de fato o Senhor possa finalizar essa conferência com chave de ouro. Não por conta de mim, não por conta dos preletores, mas por conta da ação do Teu Espírito nesses dias, neste lugar. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, você vai ver muitos textos nos evangelhos, ações e atuações de Jesus, mas existem alguns textos que você vai encontrar só no livro de Lucas. Esse é um desses textos.
Por exemplo, a parábola das 10 dracmas, que a mulher perde uma das dracmas, a do filho pródigo, Zaqueu, dos 2 homens, publicano e o fariseu, que subiram para adorar, você vai encontrar só no livro de Lucas. E Jesus aqui também nessa história, você não vai encontrar ele nos outros evangelhos, você vai encontrar essa história da viúva de Naim somente nesse livro e nesse texto. E esse livro e esse texto nos deixa assim um grande legado a respeito do conceito do resgate, daquilo que as nossas famílias precisam vivenciar em Deus. Existem algumas questões dentro dessa manifestação e dentro dessa ressurreição que Jesus trouxe ao filho dessa mulher viúva, que nós precisamos compreender para os nossos relacionamentos. Porque o tempo vai passando, amados, e a vida cristã ela é assim, o casamento é assim, a vida profissional, os relacionamentos, a vida vai passando e nós vamos deixando as coisas ficarem no piloto automático. E nós vamos perdendo o sabor daquilo que Deus nos proporciona para que pudesse ser na nossa vida desfrute diante da presença dEle e diante daquilo que nós estamos enfrentando. Tudo passa a ser peso, tudo passa a se acomodar, tudo passa a ser chato, tudo passa a ser metódico, monótono. Então, quando as nossas famílias chegam nessa condição, nessa situação, nós precisamos reavaliar o que Deus está fazendo. Quando eu olho, para o resgate daquilo que Deus está fazendo na vida dessa família, nós precisamos avaliar esses pontos assim de maneira muito objetiva. Eu sei que você ouviu muitas coisas aqui, mas eu queria ser bastante assim, cirúrgico com você hoje, objetivo, falar a língua do dia a dia, para que você pudesse refletir sobre isso. Olha, você não vai ver outro feito de Jesus como esse, quando ele de fato opera na vida de uma família, deixando princípios tão importantes. Você vai ver Jesus operando em outras famílias. Os 2 milagres primeiros que Jesus opera na terra, no seu ministério público, os 2 primeiros milagres é em meio a famílias. Primeiro, ele está numa festa e aí ele transforma a água em vinho. E isso aí nos ensina uma série de coisas. É o primeiro milagre de Jesus. Nós poderíamos falar sobre esse milagre e o quanto isso representava para aquela família que seria envergonhada e não foi envergonhada porque Jesus estava lá. O segundo milagre de Jesus é quando ele ressuscita, quando ele cura o filho de um homem que o para na rua. Então tem a ver com família também, porque o homem diz: olha, meu filho está em casa tal, mas o Senhor, eu preciso de uma cura tal, e Jesus cura o filho desse homem. E aí você vai ver Jesus trazendo muitas curas sobre a vida das famílias. Mas esse texto em específico, amados, Jesus, ele faz coisas que são preciosas que as nossas famílias perderam. Ele devolve àquela mulher o que jamais poderia ser devolvido. Ela acabara de enterrar pouco tempo atrás o marido. Ela é viúva. E agora ela está sepultando o seu único filho. Ou seja, a trajetória dessa mulher, a família dessa mulher se extinguiu. Não há mais esperança para uma mulher como essa, principalmente na cultura judaica. Não há mais esperança. Tudo acabou, ponto final. E Jesus, então, ele faz questão de devolver a ela o valor da família e o futuro de vida. As nossas famílias, amados, elas vivem, a maioria das vezes, paradas, presas, ou no presente ou no passado. Você vai ver que a maioria das dificuldades que você encontra dentro da sua própria casa está relacionada ou com a sua sogra, ou com a sua mãe, ou com seus irmãos, ou com seus parentes, ou com um serviço lá atrás que você ganhava muito bem, hoje você ganha mal, ou com coisas que te alcançaram ao longo desses anos. Então sempre está ligado ou ao passado ou ao presente. A maioria das famílias, elas têm muitas dificuldades, mesmo estando dentro da igreja, de enxergar o futuro que Deus tem para elas. É por isso que a maioria dessas famílias vivem de atendimento em atendimento. É por isso que quando nós atendemos e conversamos com pessoas, eles estão sempre dizendo o seguinte: olha, pastor, há uma incompatibilidade entre nós de relacionamento, de gênero, de não sei o que e tal. Incompatibilidade há com todos, amados. Mas a maneira como nós nos dobramos, permitindo que Deus possa resgatar a essência do verdadeiro valor da família, é o que faz diferença entre uma família e outra. Quantos estão entendendo? Nós precisamos nos dobrar a isso.
Não existe nada impossível para Deus. Por que é impossível? Porque nós não compreendemos o que precisa ser resgatado dentro da nossa família. Olha, quando Jesus devolve esse garoto a essa mãe, ele nos deixa um princípio, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas eu queria que você já tivesse em mente, porque nós vivemos, às vezes, e convivemos dentro da nossa família com pessoas que, embora estão juntas, já não mais convivem. Andam juntas. Mas eu acredito que a intenção de Deus é resgatar alguns relacionamentos nessa noite antes de nós finalizarmos essa conferência. Eu acredito que nesse lugar existem filhos que precisam ser devolvidos às suas mães. Existem esposas que precisam ser devolvidas aos seus maridos. Existem maridos que devem ser devolvidos às suas mulheres. Ah, pastor, mas moram junto, moram, mas não são mais um do outro. Uma aparência, tolerância, essa é a palavra, se toleram. É por isso que tudo vai de mal a pior. É por isso que não há alegria. Olha, mulheres, as mulheres conhecem essa palavra de cor salteado. Fibromialgia, quem já ouviu isso? Mulherada. Sabe o que é isso aí? Relacionamentos disfuncionais. Peso nas emoções, na alma. Dores causadas por relacionamentos, principalmente dentro do lar. Você convive, mas a pessoa já não é mais sua. Nem a intimidade do casal é a mesma, porque não existe entrega na intimidade. Existe obrigação no relacionamento. Nós precisamos entender isso, amados. Deus quer curar as nossas famílias, Ele quer resgatar aquilo que se perdeu por conta do pecado, desde a queda de Adão. Ele quer voltar para dentro da nossa casa, Ele quer nos devolver um ao outro, aos relacionamentos. Sogras, Deus quer devolver o seu genro, a sua nora. Genros, noras, Deus quer devolver a sua sogra a você. Quantos problemas, amados, nós vivemos em atendimentos por conta de pessoas que têm uma diferença, ou com o pai ou com a mãe do cônjuge. Famílias não podem mais desfrutar do núcleo da família em datas comemorativas tão importantes no nosso calendário, porque existe incompatibilidade no relacionamento. Não dou conta, amor, lá eu não vou. Amor, eu não dou conta, vai você. Você tem noção da ferida que você vai abrindo ao longo de uma semana, 2, um mês, 1 ano, 10 anos, 15 anos? Você tem noção? Até que chega o dia da notícia, né? Mamãe morreu. Aí, como você impediu a vida toda desse relacionamento fluir de maneira natural e bíblica, agora a pessoa carrega uma culpa. Ela já tem todos os problemas dela e ela vai sempre carregar o seguinte: olha, enquanto mamãe esteve viva, eu nunca pude fazer nada por ela, porque o meu cônjuge nunca permitiu. E hoje eu carrego uma culpa de não ter feito o que poderia, de não ter estado mais perto. Nós precisamos de um resgate, queridos, de entendermos que as famílias, elas são disfuncionais, mas elas são famílias. Elas são problemáticas, mas elas são famílias. Elas nem sempre vão atender todos os nossos desejos e gostos, mas são famílias. É a família que Deus nos deu ou a que escolhemos, como você bem preferir. Deus te colocou nessa família, no núcleo dessa família, tem um propósito pelo qual você está nessa família. O que precisa ser resgatado nessa família através da sua vida? Qual é o seu papel? Qual é a sua relação com Deus em relação a enxergar esse movimento, esse mover do Espírito dentro da sua casa? Outra coisa que Jesus fala para essa mãe, diz para ela: não chore. Sabe, amados, vou falar também um pouquinho sobre isso já. Vou falar a respeito do consolo do Espírito quando nós choramos. Famílias choram, amados. E muito. E muito.
Essa família de Hollywood que nós às vezes entendemos que ela não existe. Não existe. Não adianta você achar que a vida do pastor, que a vida do presbítero, que a vida do diácono, que a vida do líder de célula, que a vida do seu patrão porque ele é milionário. Não adianta você achar isso. Todo mundo tem problema. Todo mundo chora. Toda casa tem uma mulher com os seus dias. E toda casa sempre vai ter um ogro lá dentro. Toda casa. Pastor Everson, acho que usou uma expressão aqui, acho que foi ele, que ninguém morre sapo e sai príncipe do outro lado, né? Nós achamos que é assim, irmão. Eu sou sapo, daqui a pouco eu sou príncipe. Não é. Apesar que quando a Giovana me beijou, eu melhorei bem. Lisei até o cabelo, né, amor? Deus é bom. O que precisa ser resgatado, filho, filha, na sua vida? O que de fato você precisa avaliar dentro do seu relacionamento conjugal, da sua maternidade, da sua paternidade, do seu relacionamento com a família do seu cônjuge? O que precisa ser reavaliado? Será que às vezes nós não somos pessoas que assim nos dizemos super cristãos, mas somos legalistas com os outros? Intolerantes com os demais? Então é assim, famílias choram. E Jesus falou para aquela mulher, não chore. Só que ele chorou quando Lázaro morreu, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro daí uns minutos. Menor versículo da Bíblia é, Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro. Ele chorou por Jerusalém. Mas ele chora por um amigo, mas ele fala para a mulher acabou de perder o filho, irmãos. Ele sabe que ele vai ressuscitar, mas ele falou, não chore. Tem um ensinamento nisso. Nós vamos tentar entender. Primeiro ponto, então, para a gente caminhar. Quantos estão comigo ainda? Digo amém. Toda família sofre. Embora todos sofram, irmãos, dentro da família, Deus não nos chamou para comparar sofrimento de ninguém. O Murilo falou um pouquinho sobre isso. Quando você abre o coração com alguém, você precisa respeitar a maneira que essa pessoa vai se... Percebe? Às vezes nós comparamos os nossos sofrimentos. E as famílias sofrem, e às vezes nós somos desumanos com famílias que sofrem. E às vezes a nossa própria família está sofrendo e nós somos desumanos com aqueles que estão dentro de casa. Nós somos desumanos com o cônjuge, somos desumanos com os filhos são desumanos com os pais. Embora nós sofremos, nós precisamos respeitar a dor do outro, porque se existe uma dor, existe um fato. Às vezes não é um fato para você, mas é porque está ligado com o que ele passou no passado. Às vezes ele traz traumas e feridas da infância, às vezes ela traz traumas e feridas da infância. Às vezes os filhos, você já marcou demais eles. A sociedade marca os filhos, e aí às vezes então nós chegamos neles e dizemos simplesmente assim, nossa, você é fraco, tudo você chora. Vira homem, rapaz. Tem pai assim? Você é homem ou você é um rato? E aí nós não entendemos. Quando Jesus disse para aquela mulher não chore, Jesus quis dizer o seguinte, existe uma possibilidade de consolo para você. Você vai entender já já, filha. Então, o fato de nós sofrermos, amados, nós não podemos negligenciar a dor do outro. Quem tem filho pequeno entende bem isso. Às vezes o filho abre a boca por um negócio que é insignificante, irmãos. Você fala, meu Deus, não acredito que esse menino está chorando por causa disso. Mas ele chora tanto que você fala, nossa, vai morrer esse trem. Aí você vai lá e resolve a causa. Você resolve a causa, agora ele está com a causa na mão resolvida. 2 minutinhos você vê que ele já dispensou a causa no sofá. Você fala, meu Deus, eu fiquei umas 2 horas para resolver essa situação. Agora ele está desfazendo de mim. Não, ele não está desfazendo de você, irmãos. Por que ele estava chorando? Porque para ele era um fato de dor. Agora que você resolveu, a solução para ele é cura. Percebe? Aí você diz assim, olha, você nem valoriza o que eu faço. Fiquei 4 horas, aí você pega a mulher, que às vezes acontece isso também com o cônjuge. Aí você pega a mulher e você mói a mulher. Entra no psicológico dela até a menina explodir. Até ela infartar.
Não, porque você não me valoriza, porque você não reconhece o que eu faço, porque quando eu morava lá com a minha mãe eu comia pão, agora eu te dou carne, que não sei o que você come picanha, que você não vê que eu saio de casa às 6 da manhã, que eu chego meia-noite. Aí você pega por conta disso daqui. E a dor está lá. Você precisa respeitar a dor dela. Nós precisamos resgatar, irmãos, a compreensão de que existe dor nos outros, com quem nós convivemos. Ah, mas eu te conheço como a palma da minha mão. Não conhece, irmãos. Eu vou dizer algo para você. Eu já sepultei meu pai. Eu já sepultei minha avó. Pessoas que eu amava profundamente. Quando eu sepultei meu pai, eu estive lidando com a morte do meu pai de uma maneira. Como quando eu sepultei minha avó foi diferente. O meu convívio com meu pai no finalzinho da vida dele foi muito próximo, porque eu tentei ajudá-lo, porque ele morreu com câncer. E minha avó com Alzheimer. E eu fiquei bem próximo da minha avó no final. Quando eu estive no sepultamento de alguns amigos da igreja, por exemplo, eu estive no sepultamento do pai do Murilo. É diferente, irmãos. Eu poderia dizer para o Murilo: ô Murilo, eu sei que você está enfrentando. Muito embora o pai dele morreu primeiro que o meu, né? Então ele tinha que dizer para mim: ô Cacau, eu sei que você está enfrentando. Ah, Cacau, já passei por isso. Não sabe, irmãos. Nós temos uma medida de conhecimento do que o outro está passando, mas a gente não sabe o que o outro está passando. Sabe por que não sabe? Porque às vezes a relação do Murilo com o pai foi muito mais profunda do que a minha com o meu. Às vezes o meu pai não tinha o mesmo significado para mim que o pai do Murilo tinha para ele. Aí ele chega em mim e fala assim: ah, eu sei que você está passando, velho, perdi meu pai também. Não sabe, irmão. Ah, eu sei que você está passando, eu perdi minha avó também. Não sabe, irmão. Sabe por que você não sabe? Embora você perdeu sua avó, eu não sei como era a sua relação com ela. Às vezes a sua foi até pior que a minha, a dor. Então nós precisamos resgatar, amados, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso lar, a compreensão de que aqueles com quem nós convivemos, achamos que conhecemos tudo sobre eles, nós não conhecemos. A Giovana até hoje me surpreende com algumas coisas. Eu também surpreendo ela, mais do que ela a mim. Entende? Por que que nós ainda, depois de 32 anos juntos, nos surpreendemos um com o outro? Porque existem coisas que só vão vir à tona mediante um acontecimento. Ainda não havia acontecido algo naquele nível, naquela proporção. Aconteceu naquela proporção, então ficou claro para mim. Falei: nossa, tem ferida aí. Por que que tem? Aí eu tenho que entrar devagar, queridos. Então nós precisamos entender que, embora nós todos sofremos, todas as famílias sofrem, nós precisamos respeitar a posição e a dor do outro. Eu vejo pais, filhos se degladiando. Aí você se aproxima da sua família, agora não o cônjuge e os filhos, mas da sua família, né? Vó, tia, primo, você vai se aproximando. Aí você está com a questão que está assim, te ferindo demais. Aí você fala assim: mãe, não sei o que eu faço. Meu Deus do céu, meu filho quer fazer uma tatuagem. Mãe do céu, vou pôr esse menino na rua. Aí a mãe olha para você e fala assim: que isso, filho? Garoto, deixa ele. Normal, queridos. Aí eu entro numa crise com a mãe. Eu chego em casa e falo: mãe, amor, você não acredita na minha mãe? Miserável, tá apoiando o menino. Você acredita? Não que isso aconteceu em casa, né? Mas eu estou dando exemplo. Porque em casa foi eu mesmo que liberei. O Lucas tem, o João também. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos? Nós vamos entrando em contendas familiares por conta de até a maneira como nós passamos a enxergar as coisas. Nós precisamos respeitar um ao outro. Então é assim, olha, quando Deus coloca o casal dentro de um jardim, Deus coloca limites para a família. E cada família tem seu limite. Cada família sabe o que precisa ou não precisa. Cada família... E existem momentos que nós vamos buscar conselhos, porque nós não sabemos tudo. Mas em não saber tudo, nós precisamos ser maduros o suficiente para respeitar o limite dos outros. Então toda família sofre e você precisa dar o direito das pessoas que convivem com você chorar. Você chega em casa, a mulher está triste. Aí você fala para ela: pô, todo dia triste, meu? Ou eu sou muito feio,
Ou você está com enxaqueca mesmo, nós vamos procurar um médico, porque todo dia essa tristeza. Aí os complexos vão mexendo conosco, irmãos, e às vezes existe um problema mesmo. Quando você procura um médico, o diagnóstico vem. Você entende? Não tem a ver com você. Nós precisamos respeitar a dor do outro, saber e entender o porquê que o outro está sofrendo. Bom, família sofre. Maridos expõem as esposas, esposas expõem os maridos. Eu já participei de umas paradas assim. Às vezes você está em algum lugar assim, a esposa humilha o marido publicamente, irmãos. Expõe com força, mas assim com a estrelinha. Já recebeu a estrelinha quando você fazia primário? Ou o marido expõe a esposa com força. Aí fala assim: aí pastor, tá vendo ó, como ela é lerda? Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso não, filho, tô vendo. É problema seu. Aí já quer jogar em mim. Pastor, tá vendo? Não tô vendo nada, filho. Quem tem que ver isso aí é você não casou. Famílias, irmãos, nós precisamos resgatar a verdade de Deus dentro delas. A vontade de Deus, os princípios de Deus, o governo de Deus, o trato de Deus. Precisamos. Segunda coisa, famílias têm emoções negativas. Está todo mundo explodindo assim, comemorando, porque agora não, agora nós conectamos mesmo, nós vamos fazer isso. Aí você chega em um dos da casa, aí está todo mundo estralando assim, você abre, vai dar certo não. Lá vem ela, pai. Relaxa, filho, relaxa, vai dar tudo certo. Isso é igual fantasma, é só você não dar assunto que ele some. Percebe? É assim, irmãos. Pessoas com emoções negativas. Sempre vai ter. Dentro da sua família, sempre vai ter o pessimista. A pessoa que dá trabalho no processo, a pessoa que tudo para ela é ruim, que tudo para ela não vai. Se depender dela, você estava até hoje comendo marmita fria, carpim no quintal na rua. Porque nada para ela você pode arriscar que tudo vai dar errado, que não... Emoções negativas. Emoções negativas. A maioria de nós achamos, amados, que por conta de nós estabelecermos família, nós vamos ter assim, céu na terra. Porque é assim, quando a gente estabelece a família, a gente acha que por conta da nossa personalidade nós vamos colocar o governo no nosso ritmo. Mas quem casa conosco também tem as prioridades dela. Ela acha que também vai colocar o governo no ritmo dela. Aí os filhos vêm, eles vão começando a crescer e eles vão começando a entender, eles acham que agora o governo é no ritmo deles. E todos nós temos os nossos problemas e as nossas carências, e nós temos as nossas tendências. Quando a gente então vai se dobrando a essas questões, a gente vai trazendo dificuldade nas famílias, dentro do relacionamento. E as nossas emoções negativas, queridos, elas precisam passar pelo crivo da palavra de Deus, para nós reconhecermos que nós somos uma família caída, que foi resgatada e restaurada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Se não fosse Ele nas nossas famílias, nós não daríamos conta. Ah, pastor, eu dou conta. Eu falo para você, você não dá. Um dos maiores problemas das famílias dos nossos dias que precisa ser resgatado é a dependência de Jesus. Essa mãe dependeu de Jesus para a ressurreição do filho. Se não fosse a dependência dela em Jesus para a ressurreição do filho, ela não teria vivido esse episódio na vida. Nós precisamos reconhecer que nós não damos contas, amados. Nós achamos que damos conta. Então a gente conversa, nós que somos assim, já apanhamos um pouco mais, ou temos um tempo mais de caminhada e vivência com a família, nós percebemos algumas nuances em algumas famílias com quem a gente começa a caminhar. E aí a gente vê sinais, né? E a gente dá um alôzinho. Fala, irmão, isso aqui não está muito legal, não seria bom você avaliar? Não, pastor, dou conta. Irmão, não, pastor, dou conta. Não dá, irmãos. Deus levantou um homem chamado Moisés, deixa 10 mandamentos para ele, para a humanidade. Sabe por que Deus deixou os 10 mandamentos? Para dizer para a gente, vocês não dão conta, presta atenção nos mandamentos, vocês vão ter problema. Porque se vocês dessem conta, eu não precisava deixar mandamento para vocês, vocês poderiam fluir aí sozinhos. Nós precisamos resgatar os mandamentos do Senhor na nossa vida. Ah, não, eu dou conta. Tudo bem, então você vai nos 10 mandamentos, você consegue dar conta do primeiro, amar ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua alma, todo o teu entendimento. Não, Senhor, eu te amo, nós estamos juntos, colados, conta comigo. Aí você vai para o segundo, vai para o terceiro. Quando chega no 10, você tropeça. Porque todos os mandamentos dos 10, amados, os 9 primeiros, eles são conectados àquilo que é exterior, que todo mundo vê. Todo mundo vai ver na sua vida.
Todo mundo vai ver se você ama Deus mesmo, todo mundo vai ver se você não rouba, todo mundo vai ver se você não mata. É tudo exterior, dá para avaliar. Agora o 10º mandamento, Deus fala assim, ó, não cobiçarás. Aí é duro, porque é algo interno, ninguém vê. Só que Deus não para, né? Ele fala assim, ó, não cobiçarás a mulher do próximo. Aí fica mais difícil, né? Cadê os homens aqui? Vai falar para mim que você nunca falou assim, nossa, meu Deus, é injusto. Como esse cara feio conseguiu essa mulher? Nunca falou isso? Nunca falou? Miserável, não é possível. Deve ter acontecido um eclipse na terra aí nesse dia, porque não é possível. Aí você fala assim, não, o cara deve ter muito dinheiro. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, irmão. Que zóio gordo que é esse? Nós não damos contas, amados. As mulheres estão rindo, né? Vai falar que você nunca teve na roda das mulheres assim, aí chega o marido para dar aquela palavra rapidinho assim, já sai assim, aí você fala assim, meu, que cara elegante. Mas esse cara é inteligente, com força. Eu procurei esse homem a vida toda e não achei, casei com... Eu procurei esse cara onde ele estava, meu. Hã? É, só os homens que erram, né? Não cobiçarás, irmãs. Nós precisamos resgatar as verdades de Deus na nossa vida, na nossa família. Nós fazemos isso, nós tropeçamos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos ser resgatados. Tudo parte de um resgate desde a queda. Se não for Ele, nós não damos conta. Então você precisa entender isso, que as suas emoções nocivas, elas são nocivas e pessimistas por conta da queda. Porque antes da queda, a Bíblia fala a respeito do primeiro Adão, mas depois a Bíblia fala a respeito do segundo Adão. E o segundo Adão é Jesus, e Ele colocou tudo em ordem nas nossas vidas. De que forma que Ele colocou em ordem? Os problemas continuam, mas a maneira como nós passamos a lidar com esses problemas por conta do resgate, a nossa família deve ser um princípio diferente de outras coisas que nós vemos aí fora. Como estão entendendo? A nossa família precisa ser ordenada. Ah, pastor, mas ele não é difícil, ele você é facinho, irmã. Não ser um doce assim. Emoções nocivas, elas precisam passar pelo crivo da palavra de Deus e precisam ser corrigidas. Toda família precisa de consolo. Aquela mulher estava numa situação difícil, queridos. Uma família pequenininha, ela e o filho só. Ela perde o filho, perdeu tudo. Ela precisa de um consolo. Ela estava chorando, o filho está sendo sepultado. Mas Deus resgata as emoções daquela mulher. Toda família precisa de consolo. Existem momentos na sua vida, irmãos, que você pode ler o livro que for. Eu posso te dar 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. Eu posso te dar assim métodos assim diversos. Eu posso te injetar dinheiro, eu posso fazer o que for. O que você precisa é de consolo. Esses dias estava conversando com um amigo, ele me lembrou agora recentemente, assim há poucos minutos. Só preciso de um abraço e ser cuidado, pastor. Existem momentos que você não precisa de nada, irmão, você só precisa de consolo. Não é o dinheiro, não é a prata, não é o ouro, não é, queridos. Não é o status, não são as posições, os carros, as casas, não são. Nós precisamos de consolo. E Jesus entra com consolo. O terceiro ato dele na vida dessa família, na vida dessa mulher, restaurando e resgatando a dignidade dessa família, é que ele a consola. E ele diz para ela, não chores. Por que ele diz não chores? Ele sabia que ia ser difícil para ela e que ela já estava chorando. Ele estava dizendo o seguinte, olha, daqui a pouquinho eu estou enxugando dos seus olhos todas as lágrimas. Fica tranquila, eu estou com você. Quando Jesus entra na sinagoga e ele pega um livro para ler, queridos, a Bíblia diz que ele acha nos pergaminhos, ele acha o livro de Isaías, capítulo 61, que está escrito assim, que Deus deu a ele o Espírito de Deus para consolar os que choram. E aí ele segue, né? Para pregoar boas novas, ele segue.
mas ele fala a respeito do consolo. Jesus foi crucificado, queridos. Depois de crucificado, ele ascendeu aos céus. Depois de ter ascendido aos céus, 40 dias depois da sua crucificação, o que acontece? Jesus falou assim para os seus discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar a vocês o meu Espírito. E ele dá um nome para o Espírito. Ele poderia ter dito assim: olha, eu vou deixar para vocês o Espírito da verdade. Eu vou subir aos céus, mas eu vou deixar um espírito de guerra com vocês. Olha, eu vou deixar com vocês o espírito da força. Eu vou deixar com vocês o espírito da sabedoria. Jesus não diz isso. Ele sobe aos céus, irmãos. Ele sabe que as famílias sofrem. Ele sabe que nós precisamos ser resgatados. E quanta dor a vida nos causa nos dias em que nós estamos enfrentando. E ele diz então assim para nós: olha, eu vou subir aos céus, mas eu quero deixar para vocês o meu espírito, o Consolador. Nós precisamos de consolo, porque muitas vezes as nossas expectativas em relação ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, elas não são respondidas. Mas sabe qual que é a boa notícia, queridos? O consolo do Espírito nas nossas vidas é que Jesus passou por Naim para tocar essa família. Não custa nada para ele dar uma passadinha na sua casa. Está lutando com seus filhos lá? Está difícil o casamento? Não custa nada, já ele passa lá. Você precisa crer nisso. Nós precisamos resgatar como famílias a mentalidade de que Jesus vai passar na nossa casa nos dias mais difíceis e que Ele está conosco através do seu Espírito que nos consola. Nós precisamos resgatar isso, amados. Nós perdemos isso, a igreja perdeu isso. A igreja vive dias, amados, onde tudo que nós vivemos é em prol a igreja, é em prol a instituição, é em prol as finanças, é em prol a tantas coisas, amados. Mas nós descremos hoje de que Jesus passa na nossa casa, de que o Espírito Santo está lá conosco. Nós descremos, nós pecamos, perdemos isso. A igreja primitiva, ela entendia, amados, olha, nada assim, existem pessoas que fazem uma série de apologia, uma série de defesas, um monte de coisa em relação à igreja primitiva. Eu quero sim ser bem pontual com você e direcional. A igreja primitiva, ela tinha muitas questões, mas uma a gente não pode negar: ela cria no poder de Deus na sua vida, e na sua caminhada, e na sua estrutura. Ela cria no que o Espírito fazia. Nós precisamos resgatar dentro da nossa família aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Ah, pastor, ninguém dá mais jeito. O Espírito dá. Ah, pastor, não consigo acreditar mais. Ele continua fazendo. Ele continua, ele segue. Pastor, todo mundo já tentou. Entrega na mão do Espírito Santo para você ver. Ele é mestre. Isso aqui, ó, tentou me endireitar a vida toda. Minha princesa, lembra, amor? Fez de tudo, filho, só não fez macumba. O resto ela fez de tudo. Fez de tudo. Tudo que você pensar. Minha mãe então nem o diga. Cheguei em casa uma vez, eu acho que a minha mãe tinha 4 joelhos. 2 que ela levantava para comer e tomar banho e deixava 2 dobrados lá. Aí depois ela voltava e trocava. Colocava os outros para tomar banho. De tanto que orou, pediu. Mas um dia, eu me lembro desse dia, queridos, era 1h30 da manhã. Eu obstinado por causa das drogas, com uma crise de abstinência tremenda. Jesus passou na minha casa. E eu levantei doidão e falei: Senhor, eu não aguento. Eu estava iniciando na fé, queridos. Iniciando. Não aguentava ficar sem a droga. E eu me lembro que eu ganhei uma Bíblia de uma irmã lá em São Paulo, quando eu fui para as clínicas fazer um tratamento lá nos rins. Ela, irmã Maria, ela me deu uma Bíblia pequenininha assim, ó, na casa da minha tia. Hoje eu nem enxergo mais aquelas letras. É Bíblia de crente secreto, sabe quando você começa aquela, você enfia dentro da calça assim, que aí você dá uma murchadinha, ninguém vê que você está com a Bíblia? Porque eu comecei a ir para a igreja assim, irmãos. Honestamente. Eu só andava no meio de maloqueiro, de pilantra, só no meio de... E aí eu comecei a ir para a igreja, e aí a Bíblia era pequenininha, eu mandava ela aqui, ó, e só aqui, ó. Mas essa Bíblia, um dia Jesus passou em casa, 1h30 da manhã, numa abstinência tremendo. E eu ajoelhei no chão, comecei a chorar, lembro até hoje. Meu irmão estava dormindo, a gente tinha uma beliche. Meu irmão estava dormindo na beliche em cima, eu ajoelhei no chão, que eu dormia embaixo.
Comecei a chorar copiosamente. E Jesus passou em casa e falou comigo assim: filho, conhecereis a verdade vos libertará. E eu continuei assim, impactado com aquilo. E mais para frente no versículo 36 está escrito assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu fui movido por essa visita. E Jesus me visitando com o seu Espírito falou assim: folheia a Bíblia, filho. E eu folhei a Bíblia assim, passou umas páginas meio coladas junto assim, caiu em João 14,6. Em João 14,6, Jesus se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Comecei a chorar. O meu visitante falou assim para mim: você está entendendo, filho? Conheça a verdade, ela vai te libertar. Mas eu estou me declarando a verdade. A verdade é uma pessoa. Nós precisamos resgatar isso na nossa vida, queridos. Nós precisamos continuar acreditando que Jesus ainda passa na nossa casa, que o Espírito Santo está lá nos consolando quando a gente sofre. Nunca mais na vida, queridos, eu tive abstinência de drogas. A minha mãe ainda não presenciou algumas assim feias. A Giovana presenciou abstinências horríveis minha de droga, de bater a cabeça na parede, dar murro em poste, em parede chapiscada. A minha agressividade, lembra, amor, como eu sofria com isso? Era terrível as minhas abstinências, irmãos. A minha mãe me levou muitas vezes em psiquiatra para saber se eu tinha problema de cabelo. Eu acho que eu tinha mesmo, viu, mãe? Mas Jesus me visitou. Até a cabeça ele corrigiu. Você vê como é que eu estou gationix hoje? Hã? Precisamos resgatar, queridos, a verdade de que Jesus ainda passa na nossa casa, de que Ele ainda muda a nossa família, muda a nossa sorte. A Giovana e minha mãe tinham que dormir de joelho todo dia, pelo que Jesus fez. Porque essas meninas sofreram na minha mão, queridos. Eu fiquei bem uns 6 meses pedindo perdão para a Giovana. Ela falava: amor, já está enchendo esse negócio de perdão. Porque eu não entendia, né, que perdão era só uma vez. De tanto que eu fiz sofrer. Mas hoje, 28 anos de casado, os anos passaram, queridos. Só love, só love, só love, só love. Hã? Deus é bom. É Claudinho Bochecha. Apesar que o Claudinho não é nada sem o Bochecha e ficou tudo certo, né? Tá tudo certo. Vamos para cima. Grande profeta. Amados, precisamos deixar as pessoas chorar. Precisamos entender que o consolo de Deus vem sobre as nossas vidas. Precisamos entender que as lágrimas falam. Você sabia que as lágrimas falam? Lágrimas falam. Enquete rapidinho. Quem já chorou de raiva aqui? Rapidinho, seja sincero. Ok. Quem já chorou de alegria? Ficou tão feliz? Quem já chorou dando risada? Agora só para os apaixonados, hein? Quem já chorou de saudade? Lembro de uma vez que a Giovana terminou de mim, a gente namorava e eu não era cristão, aí tocou aquela música assim, ó: chove lá fora e aqui faz tanto frio, aqui na janela chorando assim, olhando a chuva. Tem coisas que eu não conto, levo pro túmulo, agora escapou. Foi assim, acho que eu tive um surto aqui. A gente chora de saudade, irmãos. A gente chora de alegria, a gente chora de raiva. Lágrimas. Eu estava num culto, uma vez eu estava chorando, irmãos, mas chorando nesse culto, copiosamente. O irmão chegou e falou assim: vai passar, pôs a mão no meu ombro: vai passar, Senhor. Tira ele dessa situação. Eu olhei para o irmão assim e falei: irmão, não quero sair daqui não, estou chorando. Estou chorando na presença de Deus, irmão, quebrantado. Não tira daqui não. Então só Deus sabe por que você chora, queridos. As pessoas julgam você por aquilo que elas vê. Acham que você está chorando porque você está expelindo um tumor. Tá doido? Eu estava chorando na presença de Deus, quebrantado. Lágrimas falam. Mas sabe o que é o interessante? Todas as vezes que as suas lágrimas vierem à tona, o Consolador vai estar com você.
porque Ele vai enxugar dos seus olhos cada uma das lágrimas, vai recolher, e isso vai ter uma resposta. A Bíblia nos ensina nos Salmos que aqueles que saíram chorando e semeando voltaram com seus feixes felizes nos braços, nas mãos. Então tem coisa, filho, filha, mãe, pai, que você só vai colher se regar com lágrima mesmo. Aquele filho que te dá problema, aquele marido que é tribuloso, aquela mulher que é difícil, choro, mas você vai colher. Amém? Famílias precisam de um milagre. Estou finalizando, irmãos. Prometo para vocês que eu estou com vontade de pregar para vocês até meia-noite, mas 9h30 eu vou liberar vocês, tá bom? 9h35. 9h35 eu termino, ok? Vou tentar terminar. Tá acabando já. Famílias precisam de milagres. Milagres de Jesus na vida delas. Por exemplo, irmão, tomar um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça passar, isso não é um milagre. Você tomou um remédio, ele agiu, passou. Agora, a ressurreição de um morto é um milagre. As nossas famílias precisam resgatar que milagres ainda são possíveis no seio delas. Milagres. Pastor, meu casamento acabou. Você crê em milagre, irmã? É só se for um milagre mesmo, pastor. Então creia no milagre. Um milagre é possível. As famílias precisam viver o resgate do milagre dentro das suas casas. Hoje tudo nós recorremos às mídias, recorremos aos amigos, recorremos à igreja, recorremos aos meios, formas, maneiras, e não recorremos mais ao milagre de Jesus na nossa vida. O Everson estava ministrando, falando que ele sentia saudade de algumas coisas, né? Há um momento na sua vida cristã que, quando a sua conversão ela é genuína e a sua dependência é total, você nunca toma uma decisão antes de Jesus intervir. Quantos se lembram desse período na vida? Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Nós precisamos resgatar a possibilidade de deixar Jesus operar. E Jesus, às vezes, Ele vai além do milagre. Ele nos faz até coisas assim que a gente nem precisa. Mas os milagres, eles são cruciais para as nossas gerações. Quando Deus nos ensina na Bíblia assim, olha, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, vai falando, né, Abraão, Jacó, Isaac. Sabe o que os milagres fazem nas nossas vidas? As nossas gerações vão crescer e elas vão dizer o seguinte, olha, o Deus do meu bisavô, o Deus do meu avô, o Deus do meu pai. Será que o seu filho, a sua filha pode olhar para você e para os amigos e pode dizer o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe? Qual milagre você tem compartilhado com os seus filhos, com os seus netos? Eles podem olhar para você e podem dizer, olha, o Deus do meu avô. A Bíblia está nos ensinando isso, irmãos. Nós sempre temos o testemunho de outro para contar, mas os nossos precisam ver em nós os milagres de Deus acontecendo. Os meus filhos vão poder dizer um dia, o Deus do meu pai curou os rins dele, ele ia para a mesa de hemodiálise, mas o Deus que o meu pai serve curou ele, libertou ele. Não fica assim não, o Deus do meu pai tirou ele das drogas, pode tirar você também. E aí eles vão construindo a história deles, para os filhos deles poderem dizer, olha, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Nós precisamos de milagres, irmãos, dentro de casa. Pastor, eu não consigo trazer os meus filhos para a igreja. Lógico que não consegue. Quais são os milagres de Jesus na sua vida? Que eles olham assim e falam, puxa vida, minha mãe é impressionante, meu pai é impressionante, o relacionamento dela com Deus, dele com Deus. Amados, nós vivemos dias que pastores abusam das filhas. Pastores abusam das filhas. Presbíteros abusam de crianças. Nós vivemos dias que quando um filho, uma filha vai falar da autoridade espiritual do pai ou da mãe, diz o seguinte, olha,
Basta uma ligação, meu pai atende o telefone ou minha mãe e fica 2 horas aconselhando. Pega o carro, sai, vai atender. Mas todas as vezes que eu tento abrir o coração para minha mãe nunca tem tempo para mim. Ela não tem coragem de parar 1 minuto para me ouvir, mas ela fica 2 horas dando conselho para as pessoas no telefone porque ela é super espiritual. Mas ela nunca me ouve. O que os filhos vão dizer de você? É isso que o Deus do meu pai tem ensinado? Ele pegar o carro 2 horas da manhã e atender todo mundo na rua, mas não tem coragem de parar em casa para me ouvir 1 segundo sequer? A minha mãe é a do ciclo de oração da igreja, mas em casa ela nunca orou comigo. É isso que eles vão dizer? Nós precisamos resgatar dentro da nossa casa, irmãos. Nós estamos falando de resgate. Ouça o seu filho, a sua filha, ore com ele, ore com ela. As meninas se entregam na mão de pilantras lá fora, porque na verdade tem ausência fraternal, tem ausência paterna, tem ausência materna. Pais, cadê vocês? Ergue a mão, você é homem ou você é um rato? Sua filha precisa de você. Resgata isso dentro da sua casa. Sua filha precisa de você. Seu filho precisa de você. Não é da igreja, não é do seu pastor, não é do seu líder de célula. Precisa de você. A sua igreja, o seu pastor, o seu líder de célula vai ajudar no processo, mas precisa de você. Se você não ensiná-los, se você não abraçá-los, o mundo vai abraçá-los. Famílias precisam de reconciliação. Jesus devolveu aquele filho morto à mãe. Jesus quer devolver você ao seu relacionamento conjugal. Chega de fachada, queridos. Às vezes eu atendo algumas coisas, me dá náusea, me embrulha o estômago, de saber que dentro da igreja pessoas convivem dessa forma há anos estando dentro da igreja. É muito difícil de compreender. Porque eu sou limitado, irmãos. E eu estou falando para vocês que famílias são disfuncionais e problemáticas. Eu sou um desses, eu sou problemático. Sabe por que eu sou problemático? Porque eu tenho dificuldade de entender o Jesus que entrou na sua vida, mas não te transformou. Que raio de vida cristã que é essa? Como pode Jesus entrar dentro de uma casa, dentro de uma família e não transformar o ser? Como nós podemos nos intitular casa onde Deus habita, filhos de Deus, e Deus não nos transformar? Passamos anos passando mel na boca do cônjuge, passando mel na boca dos filhos, anos com o mesmo problema. Eu estou com famílias que eu acompanho, irmãos, ao longo de anos. É a mesma choradeira. Inclusive mandei mensagem para algumas que não apareceram na conferência, foram pular carnaval. Sério, foram pular carnaval. Só que daí nos outros 360 dias do ano, porque o carnaval é só 3 dias, nos outros 359 dias do ano, haja aconselhamento pastoral. Mas agora, que Jesus é esse? Nós precisamos resgatar dentro da nossa casa a reconciliação. Pai, mãe, qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu filho e pediu perdão a ele? A ela? Mas é uma criança, pastor, é um adolescente, está insuportável, mas você errou, pede perdão. Eu já pedi perdão para meus filhos muitas vezes. Sou pecador mesmo, reconheço, erro, às vezes passo do limite em algumas coisas. Graças a Deus faz tempo que não, né, filho? Tá meio alinhado agora, papai, né? Mas tipo assim, pedi quando precisei, queridos, reconheci. Por quê? Porque eu entendi que se eu não fizesse, Deus não devolveria o meu filho a mim. Eu ia perdê-los. Deus quer devolver o seu cônjuge. Nós temos, por conta da queda, uma mentalidade pecaminosa, irmãos. Nós achamos que nós somos o centro de tudo. E nós queremos de volta as coisas a fórceps, mas nós não entendemos o processo. Quer ver? O homem sai de casa para trabalhar, e o homem sai para trabalhar, e todo homem tem essa mente caída.
Aí ele fala assim, pô, hoje eu vou chegar em casa, os filhos vão estar tudo na avó, minha mulher vai estar já com a casa ajeitada, sem roupa, me esperando. Vai me receber assim, que nem Eva no paraíso. Aí você chega em casa, irmão, mulher está com o filho com febre, levou no postinho de saúde no UPA, ficou 2h30 no UPA, voltou, colocou a roupa para bater, a roupa bateu, ela está fazendo almoço, deu uma faxinada na casa meio rápida, não sei o que, agora vai na farmácia buscar o remédio, agora está o menino vomitando, está não sei o que, você chega lá, ela está com a camisa do político, camiseta de político, parecendo um Frankenstein. Aí você olha para aquilo, você já toma o choque. Expectativas, amados, erradas, que não trazem reconciliação no relacionamento, sabe por quê? Porque daí quando você toma o choque, ela pergunta para você assim, amor, nossa, meu dia foi péssimo, tá tudo bem? Você fala, tudo bem. Não, amor, tá tudo bem mesmo? Tudo bem. Amor, você tá com alguma coisa? Não tô com nada não. Tá tudo bem, amor. Nós precisamos nos reconciliar, irmãos. Precisamos pedir perdão para o cônjuge. Falar, amor, me perdoa, porque a minha vida pecaminosa e caída às vezes acha que você é um objeto. Você me perdoa, amor? O meu ser caído luta contra a vontade de Deus para a nossa família. Eu preciso resgatar o que Deus pensa sobre nós. Precisamos, irmãos. Não vou nem entrar aqui no cartão de crédito das mulheres. Quando ela olha com o marido também, só vê cifrão nele. Eu vou deixar quieto, essa parte eu vou pular. Toda família precisa testemunhar de Jesus. Finalizo com isso. Eu vou dar um puxão de orelha em você, tá bom? Porque agora você é da casa, você é família, mas um puxãozinho leve. Testemunhe menos da comunidade, testemunhe mais de Jesus. Eu tenho visto a maioria de vocês assim colocar a comunidade no pináculo do templo, assim, ó, do monte. Compartilha tudo da comunidade, posta tudo da comunidade, defende a comunidade, defende o seu pastor miserável. Eu não vejo vocês falarem de Jesus, meu. Jesus curou o filho daquela mulher, trazendo vida a ele, ressurreição. A Bíblia diz que depois todos ficaram sabendo a respeito de Jesus. Com certeza ela saiu contando para todo mundo. Jesus ressuscitou meu filho. Não foi a comunidade Amor e Graça, não foi o pastor Anderson. Fale de Jesus, irmãos. Vocês precisam testemunhar de Jesus. Nós precisamos resgatar isso dentro da nossa família. Os filhos pequenos sentam conosco na mesa para comer e a gente só começa a falar assim, nossa, você viu a comunidade está bombando, nossa, você... Pode falar, irmão, é bênção também. Também não quero que vocês joguem a comunidade lá no buraco, não é isso a intenção. Entende? Mas os filhos só vê você falando, os filhos não vê você falar de Jesus, meu. Você precisa falar assim, você viu o que Jesus fez no culto ontem? Você viu como Jesus está se movendo na comunidade? Pode falar da comunidade, mas você precisa ensinar e resgatar dentro da sua família o testemunhar a Jesus. Você precisa testemunhar de Jesus, porque você testemunha de tudo e pouco de Jesus. Nós precisamos resgatar essas verdades dentro da nossa família. Você pode elogiar qualquer coisa, desde que você diga, você viu o que Jesus está fazendo nisso, naquilo, através disso, através daquilo. Quantos estão entendendo? Eu finalizei, queria que vocês ficassem em pé. Quantos recebem essa palavra, queridos? Ministério de Música, é nosso último dia, eu passei aí 5 minutos. Mas também você não vai fazer nada agora, né? Tá tudo certo, nós vamos terminar já, vamos finalizar. Eu queria que você pudesse guardar aquilo que Deus comunicou a você nesses dias aqui. E que você pudesse entender o que precisa ser resgatado na sua vida. Eu tenho certeza que uma das ministrações falou profundamente com você. Eu não sei qual é o momento em que você está vivendo. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas o desejo do meu coração é que você possa sair daqui cheio daquilo que Deus tem para você em relação ao que Ele deseja resgatar.
resgate a sua família. Sabe por quê? As nossas prioridades são equivocadas muitas vezes. Nós colocamos Deus em primeiro lugar, ok, colocamos a igreja em segundo. Colocamos a família quando, Irmãos, olha, Deus, família, trabalho e igreja. Ok? Efésios nos ensina isso de maneira muito clara. Não vai abandonar a igreja também não, porque a Bíblia diz, Paulo, olha, assim fazendo, o amor de muitos se esfriaram, porque deixaram de congregar. O ministério é importante, é um dom que Deus te deu, você precisa exercer, mas você precisa ter equilíbrio, querido. Nós não vamos arrancar sua gordura e a sua lã aqui até você ficar esturricado, seco, não é essa a nossa intenção. A minha intenção é que você viva em família. Como pastor, eu quero que você flua com a sua família. Eu quero que vocês se alegrem como família, que vocês deem o melhor às suas famílias. Amém? E que vocês de fato convivam com tudo aquilo que Deus deixou a sua noiva e a sua igreja. Abra suas mãos, eu quero te abençoar. Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade, Senhor, nós queremos, Senhor, colocar os nossos pés no chão. Senhor, nós poderíamos terminar, Senhor, fazendo um grande barulho, tocando a emoção dos teus filhos, trazendo os teus filhos para frente, fazendo um grande reboliço nesse lugar. Mas, Senhor, eu sinto no Espírito uma direção de terminar de maneira consciente essa conferência. Senhor, a minha impressão é que existem palavras que nos pegam tanto que nós precisamos, Senhor, ficar parados na tua presença para assimilar o que o Senhor está nos comunicando. E essa é uma noite assim, Senhor, nós precisamos entender o resgate da nossa família. Filhas precisam ser devolvidas às suas mães, filhos aos seus pais. Ressurreições precisam acontecer dentro das nossas casas. Cônjuges precisam ser devolvidos uns aos outros. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor possa de fato transformar esse quadro na nossa família. Senhor, e que essa conferência ela possa de fato dividir, Senhor, aquilo que é santo e profano em nós, e nós possamos sair daqui completamente mudados em todos os aspectos. Assim eu declaro sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e que ele te dê a paz que o mundo não pode dar. Que esses dias em que estivemos aqui conferindo o que precisa ser ajustado, que a palavra que veio conectar-se com aquilo que você está enfrentando e vivendo, ela possa ser uma palavra rema para você nesse ano de 2023. Que após essa conferência nunca mais você e sua família sejam os mesmos. Eu os abençoo e como igreja nós declaramos sobre a sua vida um tempo de renovo, de restauração, um tempo de avivamento, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem nós declaramos, receba esta unção, receba essa graça, receba esse avivamento, para a glória do Deus Pai. A igreja diga amém e amém.